bem, hoje nós vamos aprender múltiplos de um número natural. Então, o que é múltiplo de um número natural? É o produto desse número por um número natural qualquer. Então, antes de qualquer coisa, vocês precisam se lembrar de quem são os números naturais, aquele conjunto que a gente representa com a letra N. Então, eles são todos os números que começam a partir do zero e vão até o infinito. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Agora, o que é um múltiplo de um número? Por exemplo, nós temos aqui 2. Quem são os múltiplos de 2? Eu vou colocar um M aqui do lado para representar que é o múltiplo. Quem são os múltiplos de 2? São todos os números naturais, ou quaisquer números naturais que eu multiplico por 2. Então, são eles. Eu tenho 2. 2 vezes 0. 0. 2 vezes 1. 2. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 4. 8. 2 vezes 5. 10. E aí em diante, até o infinito. Então, todos esses são os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 3, por exemplo? São todos esses números. Qualquer número natural que eu multiplique pelo 3. Então, por exemplo, 3 vezes 0. 0. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 4. 12. 3 vezes 5. 15. E aí, até o infinito. Então, são todos os números que eu multiplique. Qualquer número natural que eu multiplique por 3. São os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 5? Vou colocar o M aqui de múltiplos. Múltiplos de 5. Qualquer número natural multiplicado por 5. Então, 5 vezes 0. 0. 5 vezes 1. 5. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 5 vezes 2 aqui é 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Então, são todos esses os múltiplos de 5, não é? Como se fosse a tabuada do número, né? A própria tabuada. Quem são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6. Qualquer número natural que eu multiplique por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E não tem fim, né? Posso encontrar aqui infinitos múltiplos de qualquer número, ok? Bom, agora que você já sabe quem são os múltiplos de um número natural, nós vamos aprender quem são os divisores de um número natural. Então, novamente, eu vou escrever aqui o conjunto dos números naturais. Começa a partir do zero e vai até o infinito, ok? Então, quem são os divisores de um número? Um número é divisor do outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então, quando nós fazemos a divisão e tem aquele resto, aquele número não é divisível pelo outro. Ele só é divisível quando o resto for zero, ou seja, é o que nós chamamos de divisão exata, ok? Então, quem são os divisores de 6? Quais números que eu divido, que eu posso dividir o 6 de modo que tenha resto zero? Então, pessoal, nós vamos olhar aqui para os naturais e uma observação muito importante. O zero, ele não é divisor de ninguém. Não tem como você dividir um número, uma quantidade por zero, ok? O contrário, sim. Você pode pegar zero e dividir por 2, por exemplo, que vai dar zero. Mas você não pode pegar 2 e dividir por zero. Isso é impossível. Não existe. Então, eu não consigo dividir ninguém por zero, ok? Então, para começar aqui, os divisores de 6, o zero não serve. O 1, eu consigo dividir 6 por 1 e ter resto zero? Sim. Se eu dividir 6 por 1, nós vamos ter 6 e nós vamos ter o resto zero, ok? Agora vamos olhar para o próximo número natural que nós temos. Nós temos o 2. Eu consigo dividir 6 por 2 e ter resto zero?
Tem 6 lá na tabuada do 2. Que número vezes 2 dá 6? Não é 3? Então, eu consigo dividir o 6 por 2 e o resto é 0. Então, o 2 também é um divisor do 6. E quando eu divido o 6 por 2, eu tenho 3 e resto 0. Ok? Então, vamos continuar olhando nos números naturais. Eu consigo dividir 6 por 3 e ter resto 0? Sim, eu consigo dividir por 3 e ter resto 0. 6 dividido por 3 vai dar 2 e vai ter resto 0. Ok? Vamos continuar olhando. Eu consigo dividir 6 por 4 e ter resto 0? Não, eu não consigo dividir o 6 por 4 e ter resto 0. Eu consigo dividir o 6 por 5 e ter resto 0? Também não. Eu consigo dividir o 6 por 6? Sim. Se eu dividir 6 por 6, eu vou ter resto 0. O meu resultado, meu quociente, vai ser 1. Ok? Então, quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. E aqui a gente acaba. Ok? Quando a gente chega no número, né, a gente acaba. Então, por exemplo, nós temos aqui os divisores de 8. Quem são os divisores de 8? Então, olhando nos números naturais novamente. O 0 já disse que é impossível dividir algum número por 0. Então, nós vamos dividir por quem? Por 1. 8 dividido por 1 dá 8 e tem resto 0. Né? Depois, eu consigo dividir 8 por 2? Consigo. Então, 2 também é um divisor. Quando eu divido 8 por 2, me dá 4 e eu tenho resto 0. Eu consigo dividir 8 por 3 e ter resto 0? Não. Eu consigo dividir 8 por 4 e ter resto 0? Sim, eu consigo dividir por 4. Quando eu dividir 8 por 4, vai me dar 2 e aí eu vou ter resto 0. Ok? Nós conseguimos dividir 8 por 5 e ter resto 0? Não. 8 por 6 e ter resto 0? Também não. 8 por 7 e ter resto 0? Também não. 8 por 8 e ter resto 0? Sim. Quando eu dividir 8 por 8, vai me dar 1 e eu vou ter resto 0. Vocês conseguiram notar alguma semelhança aqui? Nos divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Se a gente pegar de trás para frente, nos resultados, a gente vai ter 1, 2, 3 e 6 também. Olha aqui nos divisores de 8. Os divisores de 8 são quem? 1, 2, 4 e 8. Se a gente pegar de trás para frente, os resultados, olha, 1, 2, 4 e 8. Então, observe que sempre que eu chego na metade do número, o próximo é ele mesmo. Por exemplo, quem são os divisores de 6? Eu tinha achado 1, o 2, aí eu cheguei no 3. Quem que é o próximo? É ele, porque o 3 é a metade do 6. Ok? Então, sempre que eu chego na metade desse número, o próximo é ele. Olha aqui, chegamos no 4. Quem que era o próximo? O 8, que é o número que eu estou procurando. Ok? Então, vamos aos divisores de 12. Quem são os divisores de 12? Então, começo pelo 1. Ou seja, o 1 é divisor de todo mundo, não é? 12 dividido por 1 dá 12 e tem resto 0. Consigo dividir 12 por 2? Sim, consigo dividir por 2, que vai me dar 6 e ter resto 0. Consigo dividir o 12 por 3? 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vocês podem ir lá na chave fazer essa conta, não tem problema. Então, o 3 também divide o 12. 12 dividido por 3 dá 4 e tem resto 0. E depois, 12 eu posso dividir por 4? Sim, 12 eu divido por 4 e vai me dar quanto? Vai me dar 3 e vai ter resto 0. E depois, 12 eu divido por 5, tem como dividir por 5 e ter resto 0? Não. 12 tem como dividir por 6 e ter resto 0? Tem. Quando eu divido 12 por 6, me dá 2 e aí tem resto 0. Observe, a gente chegou em quem? A gente chegou no 6. O 6 não é metade do 12? Então, o próximo divisor vai ser o 12, ok? 12 dividido por 12 dá 1 e tem resto 0. Assim, nós achamos todos os divisores do número 12. São eles 1, 2, 3, 4, 6 e 12, ok? Vamos ao último divisor aqui, o último número que nós vamos encontrar os divisores. Quem são os divisores do número 40, né? Então, vamos lá. O 1, 40 dividido por 1 dá 40 e tem resto 0. 40 dá para dividir por 2 e ter resto 0?
Sim, então 2 também é um divisor. 40 dividido por 2 dá 20 e tem resto 0. 40 dá para dividir por 3 e ter resto 0? Não. 40 dá para dividir por 4 e ter resto 0? Sim. 40, quando eu divido por 4, me dá 10. 40 dá para dividir por 5 e ter resto 0? Sim. Quando eu divido 40 por 5, lá na tabuada do 5, qual número vezes 5 dá 40? Não é o 8? E tem resto 0. 40 dá para dividir por 6 e ter resto 0? Não. 40 dá para dividir por 7 e ter resto 0? Também não. 40 dá para dividir por 8 e ter resto 0? Sim. 40 dá para dividir por 8 e ter resto 0. E quando eu divido 40 por 8, vai me dar 5. Observe mais uma dica que eu vou dar para vocês. Tá vendo esse número aqui, que está aqui em cima? Ele é o 8. E esse daqui também é o 8. Toda vez que esses números aqui se igualarem, quais vão ser os próximos divisores aqui? Vão ser todos esses que estão aqui para trás, ó, 10, 20 e 40. Ou seja, quem que é o próximo número que a gente vai dividir o 40? Vai ser o 10. E depois vai ser o 20. E depois vai ser o próprio 40, porque a gente chegou na metade, ok? Então, observe aqui nos outros, ó. Toda vez que a gente encontrou, ó, qual que foi o próximo número? O 6 e o 12. Está aqui o 6 e o 12 na frente, ok? Então, é uma dica também de como você encontrar todos os divisores de um número, tá? Então, só para concluir aqui, ó, 40, quando a gente divide por 10, dá 4 e tem resto 0. 40, quando a gente divide por 20, dá 2 e tem resto 0. E 40, quando a gente divide por 40, dá 1 e tem resto 0 também, ok? Agora, pessoal, nós vamos aprender alguns critérios de divisibilidade. Nem sempre eu preciso ficar colocando na chave para saber se o número vai ter resto 0 ou não, ok? Como assim? Por exemplo, nós conseguimos saber se o número é divisível por 2 ou não apenas olhando para esse número, com essa condição. Um número ele é divisível por 2 quando ele for par. O que é o número par? É o número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, o número 2834, ele é divisível por 2? Eu consigo dividir ele por 2 e ter resto 0? Sim. Por quê? Porque o último número dele aqui, ó, é um 4, o que torna todo esse número um número par. Olha aqui, nós temos 1.800.246, terminou em 6, é um número par esse número, então ele também é divisível por 2 e vai ter resto 0. 75.992 é um número par também, porque termina em 2, então ele é divisível por 2, ele tem resto 0. Muito bem. E aí nós também temos o critério do 3. Como eu sei que o número é divisível por 3 sem precisar colocar na chave? Olha, a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, nós temos aqui o número 75. Ele é um número que quando divido por 3 tem resto 0? Como que eu posso saber disso sem fazer conta? É muito simples. Basta somar os algarismos. Quanto que é 7 mais 5? 7 mais 5 não é igual a 12? O 12 tem na tabuada do 3? Que número vezes 3 dá 12? Não é o 4? 3 vezes 4 dá 12. Como a soma desses dígitos é igual a 12, então o 75 é um número divisível por 3, tá? Sem precisar fazer conta, né? Sem precisar colocar na chave e fazer a divisão. Olha aqui, nós temos o 144. Ele é um número divisível por 3? Vamos ver. Se eu somar os algarismos dele e der um número que tem na tabuada do 3, então ele também vai ser um número divisível por 3. Vamos lá. 4 mais 4 é 8, mais 1 é 9. A soma desses algarismos é igual a 9. E o 9 não tem na tabuada do 3? Sim, 3 vezes 3 dá 9. Logo, o 144 também dá para dividir por 3. Olha só, e aí a gente vai aumentando. A gente pode pegar um número bem grande e só somar os algarismos. Nós temos 2 mais 5, que é 7. 7 mais 3, que vai dar 10. E 10 mais 8 dá 18. Então, observe, esse número é o 2.538. Eu quero saber se, quando eu dividir ele por 3, vai ter resto 0. Então, o que eu fiz? Somei todos os algarismos, deu 18.
18 dá para dividir por 3? 18 tem lá na tabuada do 3, não é? 3 vezes 6 dá 18. Então, esse número aqui também vai dar para dividir por 3, ok? Esse é o critério do 3. E como eu sei que o número dá para dividir por 4 sem precisar colocar na chave? É muito simples. Quando esses dois números aqui, ó, no final, formarem um número que dá para dividir por 4. Por exemplo, 36 dá para dividir por 4 e ter resto zero? Sim, 36 lá na tabuada do 4, que número vezes 4 dá 36? Não é o 9? Então, já que esses dois últimos números eu consigo dividir por 4, então esse 436 eu também consigo dividir por 4. Olha aqui, nós temos o número 1224. Eu quero saber se esse número dá para dividir por 4 e ter resto zero. Então, pega só os dois últimos números e confere se ele dá para dividir por 4. 24 dá para dividir por 4? Sim. 6 vezes 4 dá 24. Logo, esse número aqui vai dar para dividir por 4, ok? Então, esse é o critério do 4. Observe os dois últimos números. Se esses dois últimos números juntos forem divisíveis por 4, o número todo também será, ok? Agora, um dos critérios mais fáceis da gente identificar é o 5. Como eu sei que o número dá para dividir por 5 e ter resto zero? Quando ele terminar em 0 ou em 5, por exemplo. Nós temos aqui o 520. Será que quando eu dividir ele por 5 vai ter resto zero? Sim, vai ter resto zero, porque ele termina em 0. Né? E eu sei que o número dá para dividir por 5 quando o final dele for 0 ou 5. Aqui nós temos 1575. Ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 5. Então ele vai ter resto zero também. 8490. Ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 0. Então é muito simples, né? Esse critério do 5. Se terminar em 0 ou 5, dá para dividir por 5, né? E quando o número dá para dividir por 6? Ele só vai dar para dividir por 6 se ele atender os dois critérios anteriores, que é o 2 e o 3. Se esse número for divisível por 2, ou seja, se ele for par, e se esse número for divisível por 3, ou seja, quando eu somar todos os algarismos, me der o número que tem na tabuada do 3, então ele também vai ser divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, ele tem que atender dois critérios. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Bom, vamos lá. 426 é divisível por 2? Sim, ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par, ele acaba com 6. Mas ele é divisível por 3? Vamos ver. 4 mais 2 é igual a 6. 6 mais 6 é igual a 12. 12 é um número divisível por 3? Tem 12 lá na tabuada do 3? Tem, que é 4. Então, esse número aqui também é divisível por 3. Muito bem. Se esse número é divisível por 2 e é divisível por 3, ele é divisível por 6. Ok? Muito bem. Pessoal, quando um número é divisível por 9? Quando a soma desses algarismos for um número divisível por 9 também, ok? Então, agora a gente vai somar todos os algarismos e ver se ele é um número divisível por 9. Então, nós temos aqui nós temos o número 12.375. Então, vamos lá. 1 mais 2 é 3. 3, que deu aqui, mais 3 dá 6. 6 mais 7, nós temos 13. E 13 mais 5, nós temos o número 18. Então, observe, nós somamos todos os algarismos, deu 18. 18 é um número divisível por 9, né? Tem 18 lá na tabuada do 9. 9 vezes 2 dá 18. Então, sim, 18 é um número divisível por 9. Logo, esse número todo aqui, esse número grande, que é o 12.375, também é um divisível por 9. É um número divisível por 9, eu não preciso colocar na chave, eu já sei que vai ter resto zero, ok? E agora, mais fácil também de todos, quando um número é divisível por 10? Quando ele termina em 0, né? Então, qualquer número que termina em 0, ele é divisível por 10. Então, vamos pensar. O 50, por exemplo. 50 é um número divisível por 10? Sim, porque ele termina em 0, né? O 200 também é um número divisível por 10. 130 também é um número divisível por 10.
Então é bem simples, né? Se o número acaba em 0, ele é um número divisível por 10, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.